Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao programa da Comunidade Cristã Deus Presente. É um prazer tê-lo conosco. Nós somos uma comunidade que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, proclama a verdade do Evangelho e também expressa o amor grande de Deus por todas as pessoas. Como queremos ir, Senhor. Pelo novo e vivo
Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade, eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. Apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido. E nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados, mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? É tão real o que nós acabamos de assistir. Jesus veio para preencher a nossa vida. Jesus veio para mudar a nossa história. Você saiu da sua casa nesta noite e veio aqui para ouvir mais sobre Jesus. E Ele está aqui para tocar as nossas vidas. Espírito Santo, nos submetemos ao Senhor agora. Tu és o Senhor que nos guia em toda a verdade e que revela o coração do Pai. Por isso agora nós pedimos que o Senhor
nos dirija nesta palavra, neste momento, e que o teu poder se manifeste aqui, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Revela-nos, ó Deus, realmente estas boas novas do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amados, no final nós faremos um apelo, mas eu gostaria de hoje meditar com vocês sobre um tema que Deus colocou no nosso coração. Nesse mês que passou, o tema é: venha o teu reino. E nós aprendemos desde criança, como um país cristão que nós somos, a oração do Pai Nosso. E eu sei que você sabe. E lá na oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha a nós, venha a nós o teu reino, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E lá no finalzinho da oração ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque ou pois teu é o que mais? Teu é o reino, poder e a glória para todos sempre. Então nós observamos que Jesus, ao ensinar a oração sacerdotal, ou dominical, como diz algumas versões, ele nos traz aqui coisas tão importantes que precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para compreender os mistérios do reino. Venha o teu reino. Que pensamento vem à tua mente quando você pensa em reino? Com certeza nós não tivemos a oportunidade, como o nosso país é democrático, não temos rei. Mas com certeza você já assistiu filmes aonde o rei, quando está chegando, as pessoas ao olhar para o rei, eles se prostram e diz: vida longa ao rei, vida longa ao rei. Não é isso que a gente vê nos filmes? Sim ou não? E nós observamos então que se tratando de reino, é necessário que tenha um rei. Mas também o rei, ele não podia dominar sobre todos os países ou todos os lugares. Ao falar de reino, também nós temos que falar de território. Nós temos que falar de abrangência, até onde ele vai o seu reinado. Então nós estamos falando que o reino tem rei, tem território, mas também o reino tem cultura. A linguagem, o idioma, o reino tem a sua característica muito forte. De cada reino, cada povo tem a sua característica. E se tratando de reino, também existe os sistemas que comandam aquele reino. O exército, existe o sistema de governo, existe o sistema financeiro, existe o sistema de trabalho ou de produção. Então o reino, nós podemos associar numa linguagem mais nossa, está ligado ao quê? A um país. E eu queria então hoje que nós pudéssemos meditar sobre o reino de Deus. E a Bíblia fala, interessante, Jesus falou mais de 100 vezes sobre o reino. Mais de 100 vezes Jesus nos evangelhos fala sobre o reino. E somente 2 vezes ele fala sobre a igreja. Então Jesus estava dando o quê? O fundamento, o alicerce, para que todos aqueles que se achegassem a Ele e tivessem compreensão do mistério
tivesse compreensão do reino, ele tivesse então consciência de que se estivesse compreendendo o reino, então edificaria o reino dele aqui na terra. E com certeza, se nós como igreja entendermos o reino, nós seremos muito mais fortes como igreja, e o reino dele será manifesto. Então lá em Mateus 13:11, Jesus disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Jesus estava falando para os seus discípulos: a vocês é dado o poder de vocês conhecerem o mistério, ou os mistérios do reino. Deus estava compartilhando com os seus discípulos. E nós sabemos também que nós, como filhos de Deus, como parte do corpo de Cristo, a nós também é nos dado este poder de conhecermos, de entendermos, porque Jesus mesmo disse: eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que revela os mistérios. O Espírito Santo é aquele que nos conduz para a compreensão dos mistérios do reino. E nós precisamos, amados, como parte deste reino, pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Ó Deus, abre a minha mente, para que eu possa compreender a amplitude do teu reino. Porque nós estamos falando sim do reino de Deus manifesto, revelado em Jesus. Então nós, quando falamos de reino, nós estamos falando de um rei. E quem é o nosso rei? Com mais fé, quem é o nosso rei? Então nós estamos falando do rei Jesus. Ele é o rei, ele é aquele rei dos reis, senhor dos senhores. Nós temos consciência de que Jesus, ele veio como rei. Ele veio, na verdade, se fez servo, mas ele é o nosso rei. E ele que tem o domínio, ele que tem realmente o controle de todas as coisas. Lá em Mateus 28 ele diz: todo o poder, todo o domínio foi-me dado nos céus e na terra. Então, nós sabemos que Jesus é o nosso rei. Mas nós precisamos entender alguma coisa importante. Qual é a definição da palavra reino? Esta palavra reino vem de uma outra palavra que é basileia, que significa realeza, significa soberania, governo, monarquia, império, poder real, domínio. Quando estamos falando então, venha o teu reino, nós estamos pedindo e declarando: Senhor, venha o teu domínio, venha o teu governo, venha o teu poder de comando, de senhorio na minha vida. Há uma responsabilidade muito grande sobre isso, porque nós estamos declarando de que Jesus é rei, e se Ele é rei, e se eu estou participando do seu reino, Ele tem então esse domínio, este governo, Ele tem este comando, Ele é aquele que vai então dominar sobre a minha vida. Mas ao falar a respeito de Jesus, muitas vezes nós ouvimos falar algo parecido com isso: eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quem já aceitou Jesus como Salvador aqui? Aleluia! Mas muitas pessoas dizem assim: eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas como Senhor, eu estou vendo se eu vou aceitar. É possível isso? Sim ou não? Lógico que não. Porque nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de um comando, nós estamos falando de um governo. E Ele é único. E nós estamos falando de um relacionamento com esse rei, de uma entrega a esse reino e de um se colocar diante desse reino. Então, quando eu aceito o Evangelho, eu estou aceitando o Evangelho do reino e eu estou me lançando a esse domínio, a esse comando.
Então nós precisamos entender que Deus está nos chamando para nos tornarmos verdadeiramente cidadãos do reino, e que representa o reino, que vive o reino e desfruta do reino diariamente. Então o reino significa isso. O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus. O governo de Deus está ligado à vontade de Deus, porque através do governo eu manifesto a minha vontade, eu manifesto o meu comando, o meu desejo. E a vontade de Deus como rei é que todos nós entendamos de que o seu governo é um governo absoluto. É um governo de 100%. Deus não quer de nós 99,9. Ele quer 100. Ele quer tudo. E se tratando do reino, há necessidade de uma fidelidade 100%. Quem é casado aqui? O que você espera do seu cônjuge? Fidelidade. Mas ele pode ser fiel 364 dias por ano. Um ano você dá folga para ele. Dá para encarar isso? Quem acha isso abominável está amarrado. Lógico. Quando eu e você assumimos um compromisso ali diante do altar, nós assumimos um compromisso, uma aliança de fidelidade até a morte. E você tem a expectativa, o desejo e a vontade de que aquela pessoa que disse que te ama, ela seja fiel até a morte. E não seja fiel somente 99,9, ela tem que ser fiel 100%. E eu pergunto, é possível ser fiel à sua esposa, ao seu marido 100%? Sim, é possível, porque até aqui Deus tem te sustentado. E aqueles que confiam em Deus, eu digo, é possível sim, pode ter certeza. A mídia está dizendo ao contrário, mas eu digo a você, aqueles que estão submissos ao reino de Deus, serão fiéis, não só ao cônjuge, mas serão fiéis ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque nós estamos nos submetendo ao reino. Então, amados, o reino de Deus, ele exige de nós isso. Mas só que Jesus disse assim, a vocês é dado o poder de conhecer o reino de Deus. É simples, é só você relembrar quando você aceitou o Evangelho, ou abriu o seu coração para Jesus, algo de sobrenatural aconteceu. Não precisou você receber uma listinha na porta da igreja que diz não pode isso, não pode aquilo, mas o Espírito Santo veio fazer morada no seu coração, e o Espírito Santo veio e revelou os princípios e valores do reino, e você começou a ser transformado de dia em dia, de glória em glória, à imagem e semelhança do Rei. Ninguém te oprimiu, ninguém precisou estabelecer regras. O Espírito Santo começou a formar em você os valores do reino. Então, amado, quando estamos falando de reino, nós estamos falando do rei. Se tratando de território do reino de Deus, existe o território nos céus. Nós somos chamados para vivermos eternamente nos céus, mas também o reino de Deus é manifesto na terra. Quando Jesus declarou, todo o poder é me dado nos céus e na terra, ele tem então domínio, ele tem comando, ele tem governo sobre os céus e sobre a terra. Tudo que há na terra, tudo que há nos céus, Deus é Senhor, e ele tem esse domínio, ele é soberano. E quando ele ensina na oração, venha o teu reino, ele está pedindo, ele está nos ensinando a clamarmos e a buscarmos o reino dos céus, que se manifeste na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu trabalho, em todos os lugares que o reino de Deus seja manifesto. Então o território do reino de Deus é os céus e é a terra, porque ele quer que o seu evangelho, as boas novas do reino, seja anunciada a todas as tribos, todas as raças, todas as etnias, todas as nações.
Ele disse: ide fazer discípulo de todas as nações. Então o reino de Deus tem que ser manifesto na terra, nos quatro cantos. Mas esse reino já é manifesto nos céus. Por isso que ele ensina: seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como já é feita nos céus. Ele está pedindo, está nos ensinando a pedir: venha a tua vontade, a vontade do Senhor que está no céu se manifeste na minha vida. Vem, Senhor, cumprir a tua vontade em mim. Agora é bom lembrar, muitas pessoas têm medo de fazer a vontade de Deus porque não conhece profundamente o Rei. O reino de Deus é absoluto. E quando nós falamos isso nos dias atuais de um governante absoluto, ele é tido e de fato é um ditador, um déspota. Porque se ele é único e ele comanda um país segundo a sua ideia, segundo os seus desejos, ele começa a ter atitude. Se ele é o absoluto naquele país, e nós podemos ver isso na Coreia do Norte, ele se torna uma pessoa abominável. Mas Deus, ele é absoluto, não para coisas ou motivações erradas. A motivação de Deus em trazer o seu governo, a trazer o seu reino, é motivado pela essência daquilo que Deus é. E Deus, na sua essência, ele é amor. O reino de Deus é motivado pela paternidade. Ele nos faz filho. E nenhum pai humano chega ao ponto de destruir seus filhos. Também o reino de Deus é motivado pela misericórdia. O reino de Deus é motivado pela compaixão. Deus, na verdade, o seu caráter é um caráter de compaixão, de misericórdia, de manifestação de graça, com resgate, que vem e nos dá os recursos para que através da sua graça, através da sua presença, através do seu poder, eu e você possamos então nos submeter ao reino, não como peso, não como medo, mas como expressão de gratidão e amor. Nós podemos dizer ao rei: cumpre em mim a tua vontade. Por quê? Porque o rei que nós servimos, ele nos ama. Que o rei que nós servimos nos chama de filho. O rei que nós servimos é um Deus que se compadece. O rei que nós servimos olhou para nós que estávamos perdidos, sem esperança alguma, e dá o melhor. Dá o seu próprio filho para vir em resgate de cada um de nós que estávamos no nosso pecado por escolha própria, estávamos longe dele. Ele envia o seu próprio filho como manifestação do seu reino, manifestação da sua misericórdia, e ele vem para resgatar os filhos do reino. Então, amados, ao falar do reino de Deus, ele é absoluto, sim. E é bom lembrar que tem pelo menos 3 coisas que eu queria destacar como absoluto. Deus, ele é absoluto. O seu reino é absoluto. A palavra de Deus, ela é absoluta. E Jesus, como o único Salvador, esta verdade também é absoluta. Não existe nenhum outro nome pelo qual seremos salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se falando de reino, nós estamos falando de quê? De território, de propósito. Deus quer que o seu reino, a sua vontade se manifeste na terra, na minha vida. Então não tenha medo de pedir a vontade de Deus para a sua vida, porque lá em Romanos 12:2 diz: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus quer nos dar, ele é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus quer manifestar na sua vida, trazendo coisas boas, perfeitas e agradáveis.
quando eu estou submisso ao reino. Mas haverá situações em que Deus exercerá sua justiça e você muitas vezes será disciplinado por desobediência. E então virá a disciplina, e a disciplina ela é dolorida, e você vai falar: mas Deus está me castigando. Não, você plantou e você colheu, mas mesmo na disciplina, Deus continua sendo um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, e Ele é o Deus que quando você cai, Ele vai vir de encontro a você, não para te deixar caído, mas para te levantar e dizer: filho, vai e não peques mais, porque a minha graça te basta. Então nós precisamos entender isso. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você está passando por um momento de deserto, de dificuldade, como foi falado aqui de Sirna, se é o diabo que está te atacando, tome posição como filho do reino, e rejeite, resiste e expulse, porque maior é o Senhor que está com você do que aquele que está no mundo. Mas se porventura é uma disciplina de Deus na sua vida, por alguma coisa que você fez, se submeta, porque se você se submeter a Deus, Ele te levará em graça e em vitória, porque você é filho, e Ele vai fazer de você um filho vencedor, porque você se submeteu. Mas se você resistir, se você tiver uma atitude de rebelião, de achar que não vai dar, você vai herdar as consequências disso. Mas Deus está nos chamando a realmente pedir o reino dEle na nossa vida. Mas falando de reino ainda, nós podemos ver que no reino há uma identidade, há um povo. E qual é a nossa identidade neste reino? Quem sou eu neste reino? Primeira coisa, João 1:12, desculpa. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Então a primeira identidade que eu tenho é de filho. Quem aqui é filho de Deus? E seu pai é rei? Sim ou não? Filho de rei? Filha de rei? Com mais fé. Filho de rei? Cadê os príncipes deste reino? Dá um aleluia aí. Dá um aleluia. Os príncipes, agora eu vou dar uma chance. Cadê as princesas desse reino? As princesas estão mais vivas do que os príncipes. Mas nós somos filhos. E como filhos nós somos herdeiros. Então nós temos uma herança do reino na nossa vida. Mas a Bíblia também nos fala que nós somos embaixadores. Lá em 2 Coríntios 5:20. Nós somos embaixadores de Cristo. E se tratando de um país, se tratando de um reino, nós somos embaixadores, somos representantes, somos autoridades de um país, do reino de Deus. Um embaixador em outro país, a embaixada primeiramente, ela é inviolável. A embaixada do Brasil, seja em qualquer país, se porventura ela for invadida, é uma atitude de guerra. É uma atitude que vai trazer um caos. Porque a embaixada, ela é inviolável. Ela é uma extensão do país. E o embaixador, ele fala, ele representa o país, o reino. E nós somos embaixadores do reino. Nós somos representantes do rei. Nós temos que entender a linguagem do reino. Nós precisamos entender as leis do reino. Nós precisamos entender o comando do rei. Porque nós estaremos falando em nome do rei. A terceira identidade no reino é servo. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo. No reino de Deus também Ele nos chama para sermos servos. Servo é aquele que serve, é aquele que coloca os seus talentos, todo aquilo que ele tem para servir ao rei e aos irmãos, amar a Deus e o próximo. Então nós temos estas três identidades.
E olha, amado, uma das características que temos que ter no nosso coração, ao sermos filhos, ao sermos embaixadores, e quando nós somos servos, então nós temos uma atitude de humildade. Nós, como parte do reino, temos que agir em humildade. Quando eu sirvo, eu demonstro essa humildade. Meu amado, cuidado. Se Deus tem te dado talento, se Deus tem te dado dons, se Deus tem te dado capacidade, se Deus tem te dado riqueza, se Deus tem te dado bens, não coloque nisso o seu coração. Porque quando eu e você colocarmos o nosso coração nessas coisas, nós perderemos o foco e seremos atingidos pelo orgulho, pela prepotência, pelo achar que você é bom demais. Se Deus tem te acrescentado dons, ministérios, talentos, riqueza, bens, não coloque nelas o seu coração. O seu coração tem que sempre estar focado em Deus. Por isso, sirva, seja um servo com tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Mas se falando de reino também, há o sistema financeiro do reino. Se você é um funcionário e você ganha os seus 10 mil por mês, lógico que a tabela é bem mais baixa, você não tem jeito de escapar do imposto do leão, do imposto de renda, dos 27,5%. Se você ultrapassar aquele limite, que não é 10 mil, o limite da tabela, se você der um jeitinho, e achar um jeito de sonegar, você pode sonegar 1 ano, 2 ou talvez algum tempo, mas a qualquer momento você vai cair na malha fina, porque existe uma lei, existe um sistema financeiro, existe um sistema tributário, existem normas num país. E no reino de Deus não é diferente. Se você for ler lá em Deuteronômio 28, não abra agora, mas leia na sua casa, ele estabelece ali, se vocês obedecerem os mandamentos, os estatutos, as leis que eu estou te dando, vocês serão abençoados. Então as leis de Deus estão estabelecidas. Ou você obedece, ou você obedece. Porque se você desobedecer a lei, você vai ser multado, você vai ser talvez até preso, dependendo a amplitude do seu erro. Então no reino de Deus existem leis. E vamos falar um pouquinho da lei financeira, ou do sistema financeiro do reino. Nós observamos Jesus falando algo interessante sobre isso. Lá em Lucas capítulo 6, verso 36, ele diz, 38, dai e dar-se-vos-á. Uma lei estabelecida no reino na questão financeira é, dai e dar-se-vos-á. Há um princípio que é estabelecido, quanto mais você dá, mais você recebe. E olha o que está escrito nesse texto. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos sereis medidos. Aqui está estabelecido a lei. E lá em Coríntios nós vemos que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Isso é um princípio da semeadura. E é interessante que lá no começo, quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, iniciando praticamente ali a nação, porque eles estavam escravos, agora estão chegando em Canaã. Você vai observar lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 5. Olha o que ele diz: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação e ali vireis. Ele está falando, olha,
Deus vai separar uma tribo, Deus vai separar um lugar, e ali terá o nome dele. E olha o versículo 6 o que diz. Olha o que diz. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deus está estabelecendo ali uma regra, uma lei do reino de Deus. E olha, amados, nós como cidadãos do reino de Deus, precisamos pedir: Deus, abre os meus olhos para esse mistério. Abre os meus olhos para esta verdade. Me ensina a ser realmente cidadão do reino, quando eu estou tratando das minhas finanças. Porque, amados, tem muitas pessoas que nem sequer têm a liberdade ou a vontade de dizimar, de ofertar. Por quê? Porque diz: eu não concordo. E se você quiser achar argumentos para não ser dizimista, entre na internet e você vai achar um monte de pessoas lá defendendo, condenando o dízimo. Mas, meu amado, há uma lei estabelecida no reino. Há uma lei estabelecida por Deus, o Senhor desse reino. E é interessante, se você observar, em todas as manifestações que Deus operava, sempre os servos dele apresentavam sacrifícios, apresentava holocaustos, apresentava algo como expressão de amor. Mas eu estou aqui recordando os princípios e valores do reino, que aquele que planta, colhe, que aquele semeia, pouco vai colher. Então está na hora de nós revermos um pouco. Agora você que está aí dizendo: eu não concordo com o dízimo, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Com certeza, não é uma motivação do reino. É uma motivação pessoal. É uma motivação egoísta. É uma motivação motivada pela avareza. Agora, se você não quer ser dizimista, você tem essa escolha. Mas se o seu comportamento não exceder ao dos fariseus, então, foi isso que Jesus disse. Então expresse a sua gratidão, ou você expressa a sua gratidão e o seu amor a Deus quando você dá. Então é momento sim de você refletir. E eu pergunto: você pede direção a Deus para administrar o que fica na sua mão? Você pede direção a Deus para gastar o seu dinheiro? Ou você ainda está submisso ao sistema deste reino do mundo, o sistema de Mamon, que diz para você: compre, 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 compre. Você não precisa, mas compre, compre, compre. Você não vai usar, mas compre, compre, compre. Se servimos o rei, nós precisamos começar a discernir. Precisamos tomar atitude e falar: Deus, eu não posso. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, a dois reinos. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o rei do consumismo. Então, amados, pedir e orar: venha o teu reino, é algo mais profundo do que dizer: sou de Jesus. É nós estarmos com o nosso coração sensível e disposto a falar: Deus,
muda a minha mente, muda o meu coração, me dá sabedoria para realmente administrar o que o Senhor tem me dado. Me ensina a multiplicar os meus talentos, me ensina a fazer a tua vontade com as minhas finanças. Então existe uma lei na questão de finanças, mas também existe uma lei no reino, que é o sistema produtivo ou o sistema de trabalho. Na lei do reino de Deus a respeito de produção, de trabalho, de negócio, ele estabelece normas também. Lá em Efésios ele fala que o patrão não pode explorar o empregado, e nem o empregado explorar o patrão. E ele diz mais: vocês que são empregados, trabalhe não como trabalhando para o seu patrão, mas trabalhe para o Senhor, que está olhando para você. Trabalhe com toda a motivação de agradar a Deus. Sendo assim, se você agrada a Deus, você agrada o seu patrão. Se você agrada a Deus, o seu patrão vai observar que você é uma pessoa íntegra e que não enrola. Então, se tratando do sistema produtivo, então o reino de Deus fala que nós temos que ser bons patrões, que nós temos que ser bons empregados, e que nós temos que se tornar se tratando de negócio, nós temos que desenvolver o nosso talento, multiplicar os nossos talentos com sabedoria, com disposição de agradar a Deus. Sendo assim, seremos prósperos. No reino de Deus há uma linguagem. No reino há uma linguagem, há um idioma, e nós temos que usar o idioma de Deus. Nós temos que usar os princípios e valores de Deus na nossa vida. Nós precisamos aplicar, sim, o reino de Deus, não só na igreja, mas diariamente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, e por onde estivermos, temos que pedir: Deus, manifesta o teu reino na minha vida. Então, amados, nós temos que tomar uma decisão hoje, de realmente nos submetermos ao Rei e falar: Senhor, faça em mim, cumpra em mim a tua vontade. Venha o teu reino, venha o teu querer. Vem, Senhor, e me leva a entender o teu reino. A igreja, ela não é o reino. A igreja, ela é parte do reino. Ela é a embaixada do reino. A igreja, ela é o local aonde nós servirmos o rei de maneira coletiva. O reino é mais do que a igreja. O reino é manifesto na vida da pessoa. Mas quem tem o reino na sua vida, ele tem o chamado e a responsabilidade de adorar, de cultuar a Deus coletivamente, na congregação. E lá em Hebreus, o apóstolo diz: não deixe a congregação, não deixe de congregar, não deixe de se envolver. Congregação é quando estamos congregados. A palavra é: não deixe de se congregar, de se relacionar, de se multiplicar, de estar junto, de cultuar a Deus coletivamente. Isto é culto. Mas nós somos chamados para servir o reino individualmente. Quando Jesus disse: quando você for orar, entre lá no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fale com Deus em secreto, que Ele te ouvirá. Ele está falando de relacionamento, Ele está falando de contato de pai e filho, filho e pai. E nós precisamos disso, mas nós também precisamos da igreja. E como igreja, nós precisamos trazer o reino. Como igreja, nós precisamos manifestar o reino. E a igreja também é você e eu. Somos nós como pessoa. E olha, amados, para encerrar,
Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Lá em João 18:36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo assim: o meu reino não é aqui. Eles me prenderam, me entregaram aos judeus, não tem problema. O meu reino não é daqui. Mas é interessante que lá em Lucas capítulo 17, 20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visíveis aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo lá, porque o reino de Deus está entre vós. Mas tem uma outra versão que diz: ele está em vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em você. E nós precisamos, amados, entender que o reino de Deus, ele é manifesto primeiramente na vida, depois ele é manifesto exteriormente. E para que o reino de Deus se manifeste com liberdade, nós precisamos nos submeter ao reino, ao rei. E nesta noite, eu quero te desafiar a renovar, a retomar ou a iniciar. Não sei que nível você está. Renovar o seu voto com o rei e dizer: tu és meu rei, tu és meu Senhor, e o que o Senhor falar, eu me prostrarei e direi: eis aqui o teu servo, cumpre em mim a tua vontade. Eu também venço em nome do Senhor Jesus. Eu venço em nome do Senhor Jesus. Abre o seu coração, diga ao Senhor Jesus: chover graça, chover bênção dentro de você, chover a presença dele dentro de você, trazer a presença dele no seu coração. O sol se for e a noite chegar, tu és meu amigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Me sobrevivei a tua me traz a dor, me faz andar sobre as o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, meu nosso coração. Deus nos o Senhor está comigo. Meu abrigo, ele que me abriga debaixo das suas mãos.
Esta gravação foi realizada na Igreja Central, que fica localizada na Avenida São João, número 729, no Jardim Icatu, em Votorantim. Você é nosso convidado. Venha nos conhecer.